Tu não começou ali a transmissão, termina. Ao vivo. Ah, olá! Oh, agora o YouTube. YouTube não, Instagram. Olá, bom dia! Estamos aqui nesse sábado maravilhoso com mais uma edição do Pod Lagon. Você aí que está aí no teu quentinho, está aí nessa cama gostosa aí, dá para abrir aqui agora o Instagram, nessa live maravilhosa. Vai lá, me segue também lá no canal do YouTube, tá? Não se esqueça de dar o link lá, o clique, né? Segue a nossa página, dá um like lá no canal do YouTube e pega também esse aviãozinho aí no Instagram e passa aí para os teus amigos, teus colegas, para todo mundo que precisa escutar hoje essa live maravilhosa nesse sábado aqui gostoso, né? Gostoso não, com ventinho que tá caindo agora, né, Pamela? Que bom que dá para assistir na cama. É verdade. Nós estamos aqui hoje com a Pamela, né? Pamela, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Fico muito feliz de estar aqui. A Pamela é mais uma integrante aqui do Ecossistema Lagon. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre algo muito interessante, que a gente até já estava batendo papo aqui um pouquinho antes, né? A respeito dos traços de caráter, né? Que estão ligados, relacionados também com os traços do nosso corpo físico, né? Tá, apresenta alguns traços de caráter. Então, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais das nossas personalidades, das nossas emoções. Nós vamos falar sobre isso hoje todo durante esse nosso bate-papo gostoso aqui. Mas antes de mais nada, eu quero que a Pamela se apresente. Pamela, quem é você? Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mônica. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui no Lagon, né? No ecossistema que eu faço parte hoje, trabalhando com as meninas aqui, sempre num clima muito descontraído, falando, né, sobre as questões da mente e do corpo hoje. Então, eu vou aproveitar para fazer um link. Eu sou terapeuta emocional, trabalho com as bases do inconsciente, aí com desbloqueio, com a liberação de crenças no inconsciente, de traumas, dores emocionais, lá direto na raiz, né, onde realmente a mudança acontece, né, uma proposta para além dos sintomas, trabalhar as causas. E hoje eu venho trazer, então, essa ideia, né, Mônica, essa percepção do corpo, de como o corpo guarda também padrões das nossas experiências e como é que isso pode definir o nosso comportamento. Aliás, isso revela o nosso comportamento, como a gente se porta no mundo e dentro dos relacionamentos. É isso em tudo, e quando a gente fala em relacionamentos, né? Todos deixar os bem claro todos relacionamentos. os relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos, mas também no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa família, né? Em tudo que a gente pode reverberar. E essa coisa do inconsciente é algo que cada vez mais a gente vem discutindo, né, Pamela? Porque isso realmente reflete esse resultado nosso na nossa vida. Exatamente. Né? Então, quando a gente consegue, nós somos o reflexo daquilo que está lá no nosso inconsciente, ele está registrado nas nossas células. Então, as nossas decisões, as nossas ações, tudo que a gente toma de atitudes na nossa vida, né, está bem relacionado com esse inconsciente. Com os nossos padrões, né, Mônica? Nossos padrões de comportamento inconsciente. Obrigada. Isso mesmo. E falando agora a respeito também da leitura corporal, né, Pamela? Para a gente já começar a entrar aí no nosso processo. Explica para a gente de onde que ela veio, explica para as pessoas entenderem mais ou menos o que é essa leitura corporal e esses traços aí, de onde que veio. Então, eu acho que é importante, antes da gente começar, Mônica, fazer uma observação aqui, gente, sobre rótulos, né? A intenção da leitura corporal não é trazer rótulos para as pessoas, e sim traços, e sim percepções, né? Antes da gente falar de como surgiu, não dizer que a pessoa é isso ou aquilo, né? E entrando já em como ela surgiu, não foi uma pessoa só que começou a falar sobre a questão corporal. Isso já vem do século retrasado, aí lá de Charles Darwin, né, o biólogo que estudava as questões do naturalismo, de como os animais se comportavam entre si. E depois, aí sim, no século passado, a gente tem aí a participação da psicanálise, né? O Freud já falava sobre as bases do inconsciente de uma maneira
muito profunda, e ele teve nessa época um discípulo, vou procurar ser aqui bem didática para vocês poderem entender, né, que foi o William Reich, foi um aluno muito aplicado do Freud, mas que descolou da psicanálise quando ele começou a falar de corpo. Ele começou a trazer a ideia de que o corpo guarda traumas, o corpo guarda memória através da tensão muscular. Inclusive o Reich foi convidado a se retirar da psicanálise por causa disso, né? Infelizmente, aí foi perseguido e, enfim, teve a história dele em função disso, por defender, né? Inclusive a teoria da energia, do orgone, né? Que a gente tem, inclusive, aqui terapias aqui na Lagoon, com manta orgônica, né? Que é um benefício que traz a energia do organismo. Bom, depois disso, né, o Reich também teve discípulo, a gente vai daí falar do Lowen, do Alexander Lowen, que foi quem criou os traços de caráter. A partir da bioenergética, ele aprofundou esse conceito de traços de caráter. Então, isso surgiu aí em meados de 1950, mais ou menos, essa análise mais profunda sobre o caráter, a formação do caráter, como que a gente estabelece o nosso caráter para poder se proteger e viver no mundo. Mas para as pessoas entenderem lá, antes da gente começar até a perguntar, né, como é que esses padrões se formam, né, quem talvez ali esteja escutando, esses traços de caráter têm a ver com algumas formas de corpo e algumas formas de agir. É mais ou menos isso, né? Ainda há pouco eu estava brincando, ela estava falando com ela que existem vários traços, então ela olha, né? Um tal traço ele é assim, tal traço ele tem um rosto redondo, tal traço ele tem as formas mais arredondadas, outras formas mais como um triângulo, mas também estão aliados com personalidades que podem estar na dor ou no recurso. Então é para você entender que ela olhando para o nosso corpo, ela olhando para mim, olhando para um de vocês, ela mais ou menos começa a analisar como é que é o teu caráter, certo? Só olhando. Só olhando. Depois, logicamente, fazendo uma anamnese, conversando, ela pode encontrar, existem testes que fazem também com que a gente chegue aí nesses traços de caráter, tá? Mas, Pamela, da onde que eles começaram? Onde é que eles se formam? Né? Como é que começa? Em que época da nossa vida eles se formam? Ótimo, excelente colocação da Mônica, já fazendo uma introdução sobre a questão do corpo, né, dos traços corporais, da observação dos traços corporais, e agora a gente aprofunda, então, falando sobre como se forma, né? Então, eles se formam nas primeiras experiências de vida. Por que acontece? Acontece um revestimento do nosso sistema nervoso. Então, Mônica, ele vai sendo revestido desde lá da barriga da mamãe, lá da gestação, até chegar no final da coluna vertebral, mais ou menos assim. E a partir daí, então, começa a se formar os traços de caráter. De que forma? Acontece o recapeamento desse sistema nervoso em partes do corpo. Aí a gente começa a falar dos traços. Então, quando eu estou lá na cabeça, formando o sistema nervoso do bebê, dependendo do que ele viveu, vai se concentrar a energia naquele lugar, né? E teoricamente, faltar energia para o restante. E assim a gente vai para a formação aí da face, do pescoço, do tórax. A gente tem um outro traço de caráter com concentração da energia, por exemplo, na fase de amamentação. E aí esse local vai ficar mais enervado, né? Vai tender a ter um desenvolvimento mais forte naquele local. E assim a gente vai descendo até o tronco, né? A parte sacral, até finalizar lá na base da coluna, onde a gente tem daí a descoberta da criança para a sexualidade, né? Todos esses locais do corpo, eles vão sendo recapeados no sistema nervoso e vão daí definindo o nosso caráter através das experiências que a gente teve em cada uma dessas fases. Em cada período, então. Em cada período. Uma parte dentro da barriga da mãe, outra parte no nosso processo de nascimento, outra parte até que idade? Até mais ou menos ali pós-desfraude, quando a criança começa a ter a percepção de que da diferença entre os sexos, né? Ela começa a perceber a triangulação, por exemplo, entre o pai e a mãe, que ela é parecida com um ou com o outro, né? Então, a gente pode dizer aí até os 5 anos de idade, 4 anos de idade, mais ou menos. Eu escutei alguma vez alguma coisa a ver com mielinização, né? Mielinização, né? Isso porque a mielinização, esse recapeamento, gente, que compõe, né, essa capa de gordura e proteína, que na realidade é uma proteção elétrica, se a gente for pensar num fio, né? É a bainha de mielina que vai se formando, e aí falando do período.
Começa lá na gestação, vai até o primeiro mês de vida, de parto, o primeiro mês ali, a primeira etapa. Depois a gente tem a etapa da amamentação, a bainha vai descendo. Depois a gente tem a etapa da troca com o mundo, o bebê começa a engatinhar, começa a trocar com o mundo, relacionamento. Posteriormente, a gente tem a parte do sistema digestivo, que é o desfraude, e por fim, então, a parte do sistema reprodutor. Quando essa bainha de mielina vai sendo formada, que a gente chama de mielinização, Mônica, esses traços vão sendo desenvolvidos de acordo com a experiência de cada indivíduo. De cada indivíduo. E quais são esses 5 traços, assim, um resumão, assim, para as pessoas poderem entender? Certo, vamos falar um pouquinho então de como é que acontece essa formação. Gente, antes eu quero dizer para vocês que os nomes não são nada bonitos, tá? É verdade. E também fazer mais uma observação aqui, para que fique claro, isso é importante, que assim, a gente tem um dos traços que é o psicopata, que não é o psicopata psicótico, que a gente conhece dos filmes aí, né? E também o masoquista, que a gente chama carinhosamente de masoca, e que nada tem a ver com sadomasoquismo, tá, gente? Então, só para esclarecer aí. Né? Que são uns nomes que às vezes as pessoas não entendem e ficam meio assustadas, né? Isso, e aí começando também pelo esquizoide, que nada tem a ver com a esquizofrenia, é o primeiro traço de caráter que onde começa a formação no crânio, né? Na cabeça. Então, lá na barriga da mamãe, até o primeiro mês, vai se formar essa rede neural na cabeça. E aí a criança, dependendo do que a criança viveu naquele momento, do que a mãe viveu, ela vai entender o que aconteceu como rejeição, que é a dor do esquizoide, né? E vai ficar onde ela vai ficar na cabeça, ela vai ficar no mental. Então, para as pessoas entenderem um pouco, talvez, né? Isso é uma coisa que aconteceu, já acontece muito, né? Às vezes a mãe leva um susto, isso, né? Exatamente. Não esperava aquela gravidez, né? É o primeiro mês, está se acostumando com aquilo, às vezes até tem medo de perder, né? De perder e leva aquele sentimento de medo para a criança, porque às vezes já perdeu alguma criança antes e fica apavorada, né? Então, quer dizer, são sentimentos, né? Que aquela criança vai sentindo dentro desse primeiro ela mês, vai absorvendo. E se isso for muito forte, ela começa a atrair esse traço de caráter. Esse traço, porque está sendo formado o corpo naquele momento, né? E outra observação importante, né, gente? Não é uma questão somente da mãe fazer ou da mãe rejeitar, e sim como a criança se sentiu naquele momento. Porque a criança, nesse momento, ela é egocentrada. Tudo que acontece em volta é sobre ela. Então, o que ela entende? Qualquer emoção da mãe ou do mundo externo é culpa minha. Então, eu estou sendo rejeitada. Aí a gente tem a formação do caráter e do corpo, energia do esquizoide concentrada na cabeça. O corpo, daí vai ter os traços diferentes. Né? Quais são, mais ou menos? Falando de cada um deles, então, para ver se as pessoas vão se identificando. Isso. Né? O esquizoide, ele tem uma tendência a ter um corpo mais magro, a ter quinas, né? A ter os ossos, assim, as articulações mais salientes, porque a energia ficou mais na cabeça. Então, a gente tem uma pessoa mental. Passando adiante, a gente tem, então, o oral, né? Que já passa para a parte de amamentação. Tudo que aconteceu na amamentação. Aí a criança já nasceu e já está amamentando, já passou o processo. Isso, então a gente tem aqui, gente, tanto o oral da falta, que é uma característica do oral, né? Tanto o oral da falta quanto o oral do excesso. Então, a gente tem aqui a inervação acontecendo na boca, no rosto e na parte inicial aqui do tronco, que é o tórax, né? Então, o oral, por estar ligado à comida, a gente vai ter formas mais arredondadas, seja no oral da falta, que tem um corpo magro, mas um corpo arredondado, né? São traços bem claros, né? De lábios, de seios da face, quanto o oral do excesso, que tem uma tendência a ser mais fofinho, a ser mais fininho. Tipo eu. Podemos dizer, né? Eu tô bem no processo do oral, né? E tu tá no processo do? Eu tenho oralidade forte, né? Eu já trabalhei, depois a gente vai falar sobre isso, né? As questões do inconsciente algumas vezes, e um dos benefícios que eu consegui, foi a questão de trabalhar essa questão, né? Mas eu tenho traços de rigidez e de esquizoide também. Aqui, gente, ó, o esquizoide tem uma questão com a testa, né? Vocês podem ver, eu uso óculos, então também é um indício de ser um esquizoide. Os olhos mais inchados, né? E para o oral tem essa questão, a gente costuma dizer que o
o esquizoide e o oral, né, que é a bolinha, né? Uhum. A gente tem algumas formas aqui de ver, sempre lembrando que são traços, né, gente? Não é um rótulo. Então, a gente tem, depois do oral, nós temos, então, o psicopata, como eu falei para vocês no nome anterior. Por favor, olha, né? cuidado com o nome, pessoal. O psicopata vai ter, então, os acontecimentos mais fortes, né, as experiências mais pontuais, no momento em que ele está descobrindo o mundo, que ele começa a fazer trocas com o mundo e que ele começa a perceber que se ele faz alguma coisa, ele ganha, se ele não faz, ele não ganha. Aquela troca que os pais, né, normalmente costumam fazer, sem saber, né, dos efeitos. Quando começa né? as birrinhas, quando começa as manhas. manhas. Vai ganhar tal coisa se tu não fizer não sei o quê. E aí o psicopata, ele tem essa parte do tronco, então, como se fosse um triângulo, a gente fala do psicopata, né? E ele aprende a negociar. Na dor, é a manipulação. A gente não falou da dor do oral, a dor do oral é o abandono, né? Ou abandono da nutrição, ou o excesso de nutrição que faltou, que abandonou outras frentes, né? Então, eu não queria comer, eu queria ser trocado, eu queria colo, mas eu recebi mamar, né? Porque eu não falo, então... Entendi. E aí, falando, então, do terceiro traço, que é o psicopata, reforçando o corpo mais triangular no tronco, né? E essa questão da manipulação, do saber que precisa sempre fazer alguma coisa para ganhar outra em troca. Estamos aí no meio do corpo, né? O quarto traço, então, já fala de um desenvolvimento maior do corpo na parte de baixo, no sistema digestivo, que é o nosso chamado querido masoca, né? Masoquista, né? A parte, o momento, então, que a criança aprende a segurar os esfíncteres, né? Na parte do desfraude. Então, qualquer evento que aconteceu ali, que constrangeu a criança, não podia, tu fez cocô, tu fez xixi, não deveria, né? A criança desenvolve esse medo da humilhação, Mônica. Olha que interessante, né? E aí ela começa a conter coisas na vida. Ela contém energia, ela contém alimento, ela contém atitudes e ela guarda tudo para ela e sempre dá conta para não ser humilhada. Aí a gente tem a formação de um corpo mais em blocos, mais condensado, a musculatura mais rígida, né? E um corpo um pouco mais quadrado. Por quê? Porque o masoca precisa dar conta. Ele contém as coisas, né? E o último traço que a gente tem, passando para a finalização, então, da mielinização, né, desse revestimento, o rígido, onde a criança começa a perceber a diferença entre menino e menina, né? E ela chega, então, à percepção da triangulação, que ela vive numa triangulação ali, né? O que a psicologia tradicional chama de complexo de Édipo. Ela percebe que a princesinha do papai percebe aí que ela tem a mamãe de concorrente, né? A mesma coisa com os meninos, né? O príncipe da mamãe tem o papai. E aí a criança começa a ficar com medo de ser trocada, dependendo, obviamente, das experiências que ela teve, enquanto se estava se formando a inervação do sistema reprodutivo, né? E assim a gente vai ter, então, gente, esses traços de caráter bem definidos que, lembramos, são formas que a gente cria, né? O caráter é a forma que a gente cria de se relacionar com o mundo para se proteger. Que a gente, de repente, chama de personalidade, né? A minha personalidade é assim, o meu caráter é assim, o meu jeito é assim. Exatamente. E aí aqui vem a proposta, Mônica, de parar para pensar. Eu tenho até uma frase que eu sempre guardo, que eu gosto de utilizar, que é assim, a gente olhar para as pessoas, olhar para a gente e se perguntar, isso é minha personalidade ou isso é um padrão aprendido? Porque a minha personalidade é a minha essência. Agora, como eu aprendi a me portar no mundo, isso a gente chama de caráter. A gente tem uma distorção hoje, né, na nossa sociedade sobre caráter, ser bom ou ruim. Gente, caráter aqui não é bom ou ruim. Caráter, ele fala sobre as minhas experiências, sobre a máscara que eu criei para me defender do mundo, de acordo com as minhas experiências. Tá, mas assim, então vamos aí olhando para a gente poder entender melhor, então, Pamela. Por exemplo, você tem uma característica de oral, vamos olhar assim, né? Vamos olhar, você falou, tá no recurso? O oral no recurso, ele é comunicativo, ele é sensível, ele é acolhedor. E na dor, ele está no abandono, né? Então, ele busca sempre vínculo.
Ah, ok. Então, em tese, o que que tem? Aquilo que é a minha essência seria o que eu estou no recurso. O meu recurso. O teu recurso. Se você está na dor, é porque você está assumindo um padrão e não está utilizando a tua essência. Exatamente. Então, é isso que precisa olhar em cada traço, se você está no teu recurso ou se você está na dor. Exatamente. É bem isso que a gente precisa entender. E entender também, gente, que a gente não quer, né, a ideia, né, de fazer um trabalho para se conviver mais tempo no recurso, não é, eu quero excluir o meu, né, eu quero eliminar o meu traço de caráter. Não. Eu preciso aprender a trabalhar com ele no recurso. Quanto mais vezes eu conseguir acessar o meu recurso, porque o problema, o traço de caráter, ele não é um problema. Ele vira um problema quando a dor se torna uma repetição, um automatismo, né? E ela começa a aparecer muitas vezes. Aí a gente tem a criação do padrão. Daí se torna um padrão de comportamento, né? Quando o traço de caráter na dor se torna um padrão de comportamento. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele assume aquela função, né? Então, assim, ó, se eu estiver errada, tu me corrige, tá, Pamela? Mas, pelo que eu entendi, esses traços, eles são criados lá na infância como uma proteção. Correto. Certo? E se ele se mantém na vida adulta, eu estou criando um padrão. Mais ou menos isso? Excelente colocação, Mônica. É exatamente isso, né? As pessoas se perguntam assim, mas por que se eu criei esse caráter, né? O meu psiquismo criou esse caráter lá na infância, por que eu trago para a vida adulta? Aí a gente fala um pouco de funcionamento do psiquismo, né? Da nossa mente. A mente, pela repetição e pelo automatismo, ela grava um padrão. Então a gente tem aí esses, né? Que são os traços de caráter e tantas outras formas que a gente vê complementares de se fazer a criação de um padrão através de um trauma ou através de algo positivo, né? Porque o cérebro funciona como um computador, então ele pega esses primeiros anos de vida, principalmente, e já é conhecido, né, tanto pela psicanálise quanto pela psicologia tradicional, que os primeiros 5 anos de vida definem muitas coisas, né? Definem muito dos nossos padrões aí. Claro que os outros anos também vão influenciar. Mas são os que mais influenciam, isso já está comprovado em diversas áreas da ciência, em diversas áreas de estudo, né? Que o nosso inconsciente é gravado pelo que a gente traz, dos nossos ascendentes, né? Pelo nosso processo de nascimento, que está ali, os traços de caráter trazem bem forte, né? Que é ali a tua gestação, e o que você vive até os 5 anos de idade. Isso, e aí esse campo emocional vai sendo reforçado pelas outras vivências. Pela sociedade, né? Como um todo, pela vivência como um todo, criando um padrão quando você chega lá na vida adulta. Isso. Porque o nosso cérebro, ele é acostumado a viver aquele padrão, né? Ele fica acostumado com aquilo. E automaticamente, por isso que eu digo que quando a gente faz um processo de reprogramação, de alterar esse nosso inconsciente, depois é preciso criar novos hábitos, para que aquilo fixe no cérebro, para que ele não volte de novo naquele padrão antigo. Generar, que a gente chama na TRG, na terapia emocional, de generativo, né? Que é criar novos caminhos neurais, criar novos padrões, dar oportunidade para o cérebro de criar novos padrões. E aqui eu quero fazer um ponto importante sobre a própria questão corporal, Mônica, e esses primeiros 5 anos de vida. Que a gente fica pensando assim, poxa, mas 5 anos de vida é tão pouco tempo, né, para se gravar um trauma. Lembrando, né, gente, que não é somente no 5, mas é principalmente no 5. E aí a gente traz um outro ponto lá do Reich, né, lá do Lowen, que é a questão da tensão muscular, justamente por a gente ter pouca memória até os 5 anos de idade, porque a gente não tem parte do cérebro formada para as memórias mais antigas ainda, até os 5 anos, né? Se não me engano é o hipocampo, que não está formado, talvez eu esteja errada, mas se não me engano é o hipocampo. O que o nosso psiquismo faz? Grava o trauma no músculo. E é por isso que a gente tem, então, as questões corporais, os traços corporais que vão desenhando as nossas experiências no nosso corpo. Então, assim, o corpo também é uma forma de acessar essas informações, né? Que pode ser de uma forma leve, que pode ser de uma forma bem orientada, para que se faça essa liberação. Muitas vezes a gente pode utilizar o corpo, inclusive, sem a fala, sem entrar de fato na memória, só utilizando a memória muscular daquilo que a criança viveu até os 5 anos de idade e que foi reforçado depois ao longo da vida.
E como que a gente chega, né, nesses traços, nessa conclusão na vida adulta, né? E como que a gente pode ressignificar essa conclusão? Com exemplos bem claros, assim, por exemplo, né, se você tivesse se um oral tivesse no abandono, ele tende a se fixar muito em pessoas, a ser dependência emocional de outras pessoas. Se um psicopata ele está na falta, né, não no recurso, ele está na falta, ele tende a ser manipulador, certo? E você vai querer mudar, a gente sempre muda a partir do momento que a gente tem alguma coisa que nos incomoda. E aí a gente acaba procurando um recurso para poder fazer a mudança, porque primeiro tu tem que ter essa consciência de que aquilo de alguma forma está atrapalhando a tua vida. E isso é possível de sair dessa falta para esse recurso? E como que a gente consegue fazer isso? Certo, sim, é muito possível e necessário, né, Mônica, porque a gente possa viver melhor. Então, a gente tem aí processos terapêuticos que podem ser trabalhados, né? Primeiro, a autopercepção, né? E essa é a nossa proposta aqui do podcast, que você possa se olhar, que possa te olhar, te acolher sem julgamento, entendendo que todos nós temos mecanismos de proteção, todos os seres humanos, podemos falar dos seres vivos, inclusive, né? Mecanismos de proteção e que a gente precisa primeiro conhecê-los, né? A partir do momento que a gente conhece, a gente tem, então, uma possibilidade de trabalhar com eles. E uma das possibilidades, inclusive, o que eu trago aqui de proposta, é trabalhar, reprocessar memórias. Reprocessar memórias, fazer descarga emocional dessas memórias para que a gente possibilite ao cérebro criar novos caminhos neurais, né? A gente tem hoje, né, dentre algumas possibilidades, a terapia emocional, a TRG, minha principal abordagem hoje, né, Mônica, que traz essa proposta de trabalhar a raiz das questões emocionais. Então, a partir do momento que tu te percebe através de sintomas, entende quais são os teus traços, como é que tu funciona no mundo, quais são os teus mecanismos de proteção, as tuas defesas, começa a entender, inclusive, alguns gatilhos, né, que a gente, o que o inconsciente busca lá, o que o racional busca lá do inconsciente para que eu tome determinadas atitudes. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que tem alguma coisa lá embaixo, e é justamente aqui que a gente trabalha num conceito de terapia emocional, de reprocessar memórias do inconsciente e de dar para o cérebro a possibilidade de fazer novos caminhos. E o que vai acontecer nisso? A gente não vai deixar de ter o nosso traço, né? Que muitas vezes a gente traz como personalidade, mas eu vou trabalhar no recurso e não na dor, né? Então aqui trazendo de novo o exemplo do oral, né, Mônica? A dor do oral, ele é a dor do abandono, né? Então ele vai fazer o que ele puder quando ele estiver na dor para evitar o abandono. Ele vai buscar o vínculo de qualquer forma, o apego emocional, né? Então são pessoas que acabam sendo muito dependentes de um. E eu acho legal a gente falar isso porque, Pamela, para as pessoas lá se reconhecerem lá do outro lado. Porque muitas vezes o grande que é o autoconhecimento, e às vezes a gente não observa. A gente repete padrões que acontecem na nossa vida, né, e a gente acha que aquilo é normal, porque está faltando aquela questão do autoconhecimento, de eu enxergar, mas peraí, isso não é normal. Então, o abandono, a gente pode entender como são pessoas muito dependentes. Muito dependentes de relacionamentos, né, dependentes de pai e mãe, pessoas que, de repente, entram no trabalho e ficam ali anos dependentes, que aquilo ali é a única salvação da sua vida. É um vínculo para ela. Ela tem muita dificuldade de fechar ciclos. Muita dificuldade. De fechar ciclos. E às vezes pessoas que ficam em relacionamentos tóxicos, por que não sai desse relacionamento, né? Às vezes relacionamento tóxico há muito tempo, pode ser isso, pode ser também outros traços, né? Pode ser traços, os traços do rígido também, né? Que também fica... Os traços de dificuldade de sair de uma relação pode ser do masoquista também, né? Porque ele contém muito, né? Então ele não gosta de mudança. O masoquista não gosta de mudança, aquele que tem o traço mais forte, né, gente? De novo, falando de característica aqui, né? E aí, falando do recurso, a gente tem essa questão, né, voltando aqui no oral, que se ele consegue trabalhar essas questões que fizeram dele trouxeram para ele traços de oralidade e, consequentemente, da dor, do abandono,
ele trabalha essa dor, ele trabalha isso que ele viveu até os 5 anos de idade, que foi reforçado até os dias de hoje, e ele aprende a trabalhar, a viver no recurso. O que é o recurso do oral? São pessoas, comunicadores maravilhosos, gente. A gente tem comunicadores na TV que a gente tem exemplos claros, como, por exemplo, o Jô Soares, né? Que trabalhava muito com acolhimento, com a pessoa, trazer a pessoa para o lado dele, com a sensibilidade, né? Assim, de novo, né? Falam muito bem, falam bastante. São ótimos gourmets, mestres, né? Da culinária, inclusive, porque não tem como oral para ter uma sensação, né? Do gosto dos alimentos e tudo mais. Então, isso é trabalhar no recurso, né? Assim como a gente vai ter no esquizoide, por exemplo, pessoas muito criativas quando estão no seu recurso, né? Quando conseguem trabalhar a ferida da rejeição e vão começar a viver mais no recurso. Inteligentíssimas, pessoas para resolver problemas incríveis, né? O psicopata, líder nato, né? Líder nato, negociador nato, ele está no recurso dele. E o esquizoide, quando está na dor, normalmente qual é a característica dele, Pamela? Normalmente ele evita a rejeição, ele se afasta, né? Ele se fecha, ele chega a ignorar. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que a gente acha que são insensíveis, né? Que não parece que a emoção não chega na pessoa, né? Tu faz alguma coisa e muitas vezes ele rejeita para não ser rejeitado. Isso é uma característica de cada traço. Então eu vou rejeitar para não ser rejeitado. O oral também tem isso, tá? O oral também pode ter. Eu já vou abandonar e sair da relação porque eu não quero ser abandonado. Então cada traço tem essa peculiaridade, né? E do esquizoide, ele vai uma tendência maior. Ele vai para a caverna. Qual é a caverna dele, Mônica? A mente. Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar na mente. E o psicopata? O psicopata é a manipulação, né? Ele prefere manipular para não ser manipulado. A maior dor dele é perceber que ele está sendo manipulado. Então, e no recurso, ele é um líder excelente, um líder nato, ele é um negociador muito potente, né? E a gente tem também, né, percebe, né, o cinema hoje, a TV, utiliza muitos traços de caráter, né, para nos filmes, por exemplo. Então, a gente tem várias situações ali que a gente vê colocação de pessoas no recurso, né, no recurso. A gente pode falar, por exemplo, do Máscara, que tem um perfil bem de psicopata, aquele queixo comprido, né, então o filme retrata ele na dor e ele no recurso, né? Então, cada um vê de alguma forma. O masoquista, né? Vamos falar do masoquista. O masoquista na dor, ele evita a humilhação. Então, ele faz tudo para não errar. Mas ele continua achando que tudo ele fez errado, né? Nada do que ele faz está adequado. Mesmo que as outras pessoas achem, né? Achem, né, que ele faz bem feito, ele mesmo se acha que ele nunca está bem feito. Exatamente. E quando dá alguma coisa errada, a culpa é dele. A culpa é dele, né? No recurso, como é que o masoquista funciona? Ele é um excelente planejador. Se tu quer que alguma coisa saia certo, coloca na mão do masoquista que ele vai fazer com excelência, né? Inclusive as atividades de estruturação, né? Ele não é muito da agilidade, ele é da estruturação, do fazer bem feito, do utilizar padrão, do criar normas, do seguir normas. O masoquista, ele segue normas como ninguém, né? Então a gente tem aí no masoquista pessoas que ficam muito tempo nos empregos, que são fiéis àquilo que estão fazendo, né? Então trabalhar no recurso... Cumprir padrões, né? Sabem cumprir padrões. Olhando para uma outra, existe também dentro do RH, existe uma forma que eu disse, né? Isso. Então a gente pode dizer que o masoquista é lá um ser, né? Um ser, um conforme, que faz as coisas todas corretas. Ótima definição, Mônica. Conforme, ele faz conforme a regra. Conforme. E o rígido? Bom, o rígido, gente, a dor dele é a dor da troca, né? Então a gente tem aqui perfis, né? Isso não quer dizer que seja que todo rígido, né? Todas as pessoas que têm um traço de rigidez forte vão agir dessa forma, tá, Mônica? Porque as pessoas têm muitos outros recursos e têm os outros traços, né? Mas o rígido, na dor, ele tem a questão da competição que não é saudável, né? Então ele fica todo o tempo com medo de ser trocado nas relações, seja nas relações amorosas, seja no trabalho, né, seja nas relações familiares, ele fica nessa dor.
Por quê? Por causa da triangulação vivida da criança lá, né? Então, ele vai procurar, muitas vezes, a tendência a trocar antes de ser trocado. Sim. A tendência a excluir antes de ser excluído, né? E sempre a busca por ser melhor. Então, o rígido, ele, diferente do masoca, ele se sobrecarrega porque ele sempre dá conta. Né? Inclusive, como é que eu vou deixar para outra pessoa fazer se eu faço melhor? Já não né? sabe delegar. Já não sabe. Sabe delegar. O rígido não sabe delegar, gente. Aquele ágil que pega tudo, proatividade é com o rígido, né? E ele tem um padrão também de ter o corpo muito conforme, muito harmonioso, né? Isso é importante para o rígido. O rígido, ele é um traço que traz a questão da beleza, né? E é importante para ele isso, né? Pessoas que gostam muito de academia, de criar músculo, isso, essa coisa de estar tudo em ordem, né? Isso. E a gente tem o rígido no recurso, que ele é um excelente executor. Aquela pessoa que faz, tu quer fazer um projeto e quer que a coisa assim, eu quero que faça acontecer, coloca um rígido para fazer. Ele é muito ágil, né? Ele faz as coisas funcionarem mesmo, ele transforma um evento numa festa, num evento mesmo, num acontecimento, né? Então aqui a gente pode perceber como é possível, Mônica, trabalhar no recurso, né? Quando a gente trabalha a dor, a gente dissolve, reprocessa os traumas, as experiências que foram difíceis, a gente dá espaço para o recurso, para criar novos caminhos, para criar novos padrões de comportamento em cima do recurso. Então, eu não preciso abandonar o meu traço, eu preciso aprender a conviver com ele no recurso. E, na verdade, conhecer esses traços de caráter é bom para o nosso autodesenvolvimento, certo? Para nós conhecermos o outro, para nós entendermos o outro, né? Tanto nas nossas relações, tanto na nossa família, entender nosso relacionamento, entender nossos filhos, nosso companheiro, e até mesmo dentro das empresas, você saber, né, aonde que determinado é mais uma ferramenta para você saber aonde você coloca determinado tipo de pessoa de acordo com como ela está trabalhando, se é no recurso ou se é na dor, certo? Então, são poderosas ferramentas. Mas eu também vejo que, se eu não estiver errada, né, Pamela, que é uma ferramenta muito interessante para você quando você trabalha no processo terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa chega na tua frente e ela não se conhece. Exatamente. Ela não se conhece. E você, com essa ferramenta, você consegue analisar um pouco melhor aquela pessoa, tanto nos traços como no convívio com ela, para saber como que você pode lidar com ela para trazer ela do recurso para a dor. Porque às vezes as pessoas chegam na tua frente e dizem, eu estou num relacionamento e eu quero ficar lá, eu quero saber o que eu faço. E às vezes ali você tem um padrão que já acabou, que ela está ali porque ela tem um padrão de abandono, porque ela não quer ser abandonada, às vezes ela não enxerga isso, né, Pamela? Isso, esse exemplo é bem interessante, Mônica, e esse exemplo a gente vê, né, inúmeras vezes acontecer que a pessoa chega no processo terapêutico com uma vontade, né? Ela está enxergando só a partir da dor dela, né? Eu quero evitar o abandono nesse caso, né? Não está enxergando o que está acontecendo em volta. E aí a gente fazendo essa parte da leitura, né? Claro que a gente sempre questiona, né? A gente faz com que o cliente participe daquela leitura. Faz sentido para ti esse e esse? Olha, eu não tive nenhuma situação ainda que não fez sentido, Sim, né? faz sentido. Mas a gente sugere, porque também pode ter a ver com o momento da vida que a pessoa está vivendo. Ela pode ter um traço mais acentuado que outro. E aí sim, faz muito sentido a gente auxiliar o cliente a se perceber. Porque às vezes muitas vezes ele chega e diz assim, eu tô passando por aqui, eu não consigo entender por que o fulano age dessa forma comigo, né? E aí eu reajo assim, porque eu acho que a melhor forma de reagir é desse jeito que eu tô fazendo, né? E quando a gente realmente traz para a pessoa aquilo, e muitas vezes a gente não traz no início, a gente deixa o processo de reprocessamento acontecer, para trazer um pouquinho ali na frente, e a pessoa às vezes tira as próprias conclusões daquilo que ela trouxe. Tu não precisa nem falar, né? Eu trago um pouquinho dessa leitura já no início, para ajudar a pessoa a se perceber, e ao longo do reprocessamento, Mônica, ela mesma vai falando sobre os padrões que ela trouxe. Quando ela começa a desligar da dor e ir para o recurso, ela começa a se enxergar. Tem clientes que dizem assim, nossa, olha, eu cheguei com essa necessidade aqui, eu já nem sei mais, acho que eu nem quero mais isso. A vida mudou tanto, o meu padrão de resposta às questões da vida mudaram tanto,
que isso já nem faz mais sentido para mim. Eu já estou num outro emprego, eu já estou vislumbrando outras possibilidades, a minha relação com a minha mãe mudou, minha relação com o meu marido mudou, ou acontece, já aconteceu algumas vezes, né? Eu mudei a minha forma de ver os relacionamentos e hoje estou de uma maneira completamente diferente, eu estou com outra pessoa, eu me abri para um relacionamento, porque a pessoa, gente, é incrível, a pessoa simplesmente desabrocha para o recurso, né? Ela aprende a lidar com a dor e desabrocha para o recurso. Isso é lindo, né? É maravilhoso. Ô, Pamela, isso a gente tem que deixar, as pessoas têm que deixar bem consciente. Eu fiz uma pós-graduação em parapsicologia, talvez algumas pessoas conheçam, o Dr. Pedro Grisa, e ele dizia que nós não tínhamos livre-arbítrio, né? E que o nosso cérebro era burro. E talvez depois de muito tempo eu vou entender isso, porque essas informações todas que nós trazemos, né, no nosso, que muita gente antigamente só dizia que era no inconsciente, mas hoje a gente sabe que está em cada célula nossa, né? E que conforme está também nas nossas células, interfere diretamente no corpo. Sim, exatamente. Certo? E que essas informações, elas ditam a nossa realidade. Então, muitas vezes, as decisões que a gente toma na vida, as ações que a gente toma na vida, até os acontecimentos da nossa vida. Às vezes, os problemas de prosperidade, às vezes, os problemas de relacionamento, às vezes, até os problemas de doença. São coisas que estão... a origem delas está nessas informações que a gente recebeu, né? No nosso processo de nascimento, em toda a nossa história. É porque, como a Pamela está falando, alguns traços que a gente tem, que a gente está na dor, fazem a gente tomar algumas decisões na vida que, no fim, acabam nos prejudicando e trazendo problemas. E que a gente acha, às vezes, o meu negócio não deu certo. Eu estou com um problema de... Não consigo dinheiro. Mas eu faço tanto, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. E você acha o quê? Né? Que tem um problema de capacidade. Mas, na verdade, o problema não é de capacidade, é um recurso de padrão que você está ali fazendo. Às vezes, eu não tenho sorte para arranjar um relacionamento, eu não tenho sorte para arranjar um companheiro, mas qual é o padrão que você está repetindo ali, né? E, às vezes, até doenças, né? Sim, a psicossomatização que a gente Exatamente, chama, né? Exatamente. Então, assim, é bom a gente entender que nós nascemos para sermos felizes, correto, prósperos, saudáveis, amados, temos bons relacionamentos. Quem contou para vocês que não, é uma mentira. Contou uma mentira para vocês. Nós nascemos para isso. E se a nossa vida, a tua vida, não está assim, é porque algum padrão você está repetindo que precisa ser olhado. Lógico, né? Nós estamos nesse planeta para evoluir. Nós vamos passar aí a nossa estadia aqui aprendendo e evoluindo. O que você não pode é ficar naquele padrão, sempre doente, sempre com problema de relacionamento, sempre com problema financeiro, sempre infeliz. Sempre. Isso aí não é o padrão que você nasceu para viver. Então, você precisa procurar ajuda e recursos para você mudar essa tua história, né, Pana? Concordo plenamente, Mônica, e gosto muito dessa ideia, que eu sei que também é um tema que a Mônica trabalha, né, da felicidade, né? Isso mesmo. E, gente, eu gosto aqui de citar os mestres, né, porque eles foram né, algumas frases cirúrgicas aqui, né? Então, o Reich dizia: ninguém tem culpa de ter sofrido, né? A pessoa não é culpada por ter sido traumatizada, mas ela é responsável por buscar a sua evolução, a sua cura, né? Exatamente. Ele dizia isso. Freud dizia, né? Repetimos padrões e não é por medo, por vontade de sofrer. É porque o nosso inconsciente, ele busca uma forma de achar uma resposta diferente para um trauma. Então, ele fica repetindo, né? O que a terapia emocional, o que a TRG faz nesse caso, é usar a repetição em poucas sessões para resolver aquilo que o nosso psiquismo resolve em anos, né? Porque ele busca a solução. Então, era isso que eu ia te pedir agora, falou pra gente, nossos finalmente, né? Uma dos processos terapêuticos que a Pamela trabalha é com a TRG, isso, certo? Terapia de reprocessamento generativo, ou terapia emocional. Conta um pouquinho do pessoal lá, o que é essa TRG. Certo. Então, gente, para resumir aqui e tornar palpável para vocês, né? Eu vou trazer mais uma frase, Mônica, se me permite, que é do criador da TRG, né? Somos hoje um somatório de tudo que vivemos. As nossas experiências foram construindo o nosso psiquismo, o nosso software mental.
Então, e aí fazendo o link com o que a Mônica falou de livre-arbítrio, independente daquilo que a gente queira fazer, o resultado acaba sendo aquilo que a gente trouxe ao longo da vida. E aí a gente está falando, gente, de inconsciente. A proposta da terapia emocional ou da conhecida TRG é trabalhar essa base, os nossos 70% que estão aqui no inconsciente que ditam os nossos padrões. A gente tem hoje, né, o cérebro racional que é só 10% que a gente acha que tem livre-arbítrio, né, e que consegue fazer, mas não sai dos padrões. A gente trabalha na raiz dos problemas, aquilo que gerou esses 5 traços de caráter, a dor desses 5 traços de caráter, aquilo que gerou os meus padrões de comportamento, os meus padrões de prosperidade, os meus padrões de trabalho, né? Muitas vezes o que eu vi os pais passarem no trabalho, nos relacionamentos, eu aprendi como padrão. A proposta da terapia emocional é trabalhar esses padrões aqui para eliminar os sintomas. E quando eu começo a eliminar os sintomas através da raiz, que é onde a mudança acontece, Mônica, eu abro espaço para o novo, eu abro espaço para melhores padrões. Então, a proposta aqui do trabalho, gente, com a terapia emocional é em poucas sessões, eu digo poucas mesmo, considerando os anos de vida que a gente demora aí, né, para trabalhar o trauma, poucas sessões trazer um resultado realmente duradouro, profundo e eficaz nas situações que tu tens aí que hoje estão te bloqueando, seja viver um relacionamento saudável, seja ter uma boa vida, seja entender qual é o teu propósito, né, conseguir trabalhar o teu propósito de vida aqui, né, seja ter uma boa relação com a família. Muitas vezes, tá, gente, um resultado muito potente nas questões de somatização. Então, tem muitas situações que as pessoas deixam de ter sintoma físico, muitas vezes até doenças, deixando para trás medicações, né? Isso não é né, uma promessa, mas é uma possibilidade muito grande, porque a gente está trabalhando lá na raiz, lá onde na causa. realmente, lá na causa, onde está plantado aquele meu padrão, né? Perfeito. Então, pessoal, mais um Pod Lagoon maravilhoso, onde a gente mostra que é possível, sim, a gente ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais próspera, com bons relacionamentos. E existem muitas e muitas técnicas maravilhosas. E eu sempre digo que a reprogramação, né, a tua mudança de vida, a gente sabe que é difícil fazer sozinho. Você precisa de um acompanhamento terapêutico. E qual é a melhor terapia? A melhor terapia é aquela que é melhor para você. Cada um reprograma de uma forma, cada uns precisam falar, outros não querem falar. Cada um tem uma forma e a gente encontra a melhor forma de você mudar esses padrões, mudar essa tua história e ir tirando essas cascas de cebola. Só que você tem que ir em busca disso, você tem que procurar. E nós, aqui do Lagoon, estamos dando aí uma grande oportunidade, né, Pamela? Sim. No dia, já falamos nos outros Pod Lagoon, estamos falando novamente, no dia 6, 7 e 8, você vai ter a oportunidade de ter aqui toda a nossa gama de profissionais da saúde, desde, né, os que lidam com a parte física, que a gente já teve aqui a doutora Marilis, a gente vai ter o doutor Giraldo, com a parte de fitoterapia, biorressonância, neurometria, que consegue te mostrar, né, fazer te enxergar, né, ali os teus problemas físicos e até emocionais. Tá? Excelente trabalhar em conjunto. Em conjunto, exatamente, onde a gente analisa isso, até todas essas nossas terapeutas maravilhosas que trabalham todo com o lado emocional, com o lado energético, certo? Então, oportunidades. Nossos atendimentos estarão a R$ 127 nesses 3 dias. Então, deem uma oportunidade para vocês. Deem uma chance, tá, de vocês mudarem a vida, mudarem os padrões de vocês e realmente chegarem naquele patamar, serem felizes, serem prósperos, serem saudáveis, terem bons negócios, mudar a vida de vocês. Porque realmente a gente precisa transformar a nossa vida. Eu digo hoje, eu vou fazer quase 60 anos, gente. Eu já passei por algumas transformações da vida, né? Hoje, essa Mônica que está aqui, se vocês me conhecessem aos 30 anos, não era eu. Né? Eu era muito diferente. E acho que todas nós que passamos por esses processos de reprocessamento, a gente vai mudando, a gente vai transformando, a gente vai melhorando. Ai, quando é que vai parar isso? Talvez nunca. Enquanto a gente viver, a gente vai estar reprogramando, reprocessando e se melhorando. E isso faz parte do nosso processo de autodesenvolvimento da vida. Então, não perca a sua oportunidade. A Pamela estará aqui também, né, no dia 6, fazendo 7, leitura 8. corporal e comportamental. Fala, quem quiser entender... Vai ser no dia?
A vivência. A vivência, Mônica, a vivência. para você entender um pouquinho, né, como se auto-perceber. Sim. Vai ser na quinta-feira, no dia 6, às 10h30, aqui no Lagon, então, a possibilidade aí de se entender um pouquinho. E quem quiser uma análise mais profunda, uma leitura mais profunda, vai estar com esse valor promocional, especial, R$127. Leitura corporal e comportamental, entender como é que você se posiciona no mundo e as possibilidades aí de resolver. Então, né? Para entender bem, tá, a vivência, que vai ser às 10h30 da manhã na quinta-feira, gratuita. É gratuita. E o atendimento da Pamela, né? O primeiro atendimento para ela poder entender, para poder fazer todo aquele processo de compreensão, vai ser, nos 3 dias ela estará aqui atendendo ao valor de R$127. E a vivência é totalmente gratuita para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa poderosa ferramenta, né? Tanto a linguagem, tanto a parte corporal, né? Dos traços de caráter, como também a parte de reprocessamento. De reprocessamento generativo, a terapia emocional, né? Mônica, me permite fazer 2 observações. Gostaria que tu finalizasse isso mesmo. Claro. E daí agora tuas palavras finais. Então, gente, primeiro que eu acho que uma coisa legal de vocês saberem da diferença, né? Na terapia emocional não há necessidade de fala. Há possibilidade, mas não obrigação. Se você reprocessa melhor falando, ok. Mas se você quer se melhorar, se transformar e não quer se expor, não há necessidade. Isso é um diferencial grande, além do tempo, né? Além da rapidez em que ela dá retorno. E a outra coisa importante, Mônica, é que assim, a leitura corporal e comportamental, como todos os meu atendimento, pode ser também online. Então, se tu tá fora daqui de Florianópolis, né, e tá em outra cidade, ou não, né, nesse momento, ou tu é de outro estado, de outro local do mundo, né? É possível, sim, fazer a leitura corporal e comportamental, fazer esse diagnóstico juntos, pelo meio online, né? Então aproveitem aí a possibilidade. Quem puder estar aqui vai ser uma delícia estar aqui nesses dias. Já é bom estar aqui, né? Então imagina nesse momento que vai ser o aniversário do Lagon, a gente vai estar comemorando aqui nesse clima contagiante, né? Aproveitem quem puder a vivência na quinta-feira às 10 horas. E quem quiser também participar de maneira online, nós estamos disponíveis aí para marcar a tua sessão. As vivências a gente vai abrir tudo uma live no Instagram, tá? Mas ótimo. Não é a mesma coisa, muitas vezes, do que está no presencial. A vivência. Agora, o atendimento maravilhoso pode ser feito hoje, maravilhoso online, como nós estamos aqui, né? Essa possibilidade que o pós-pandemia nos deu, né? Nos deu um aprendizado que veio para ficar e que a gente pode ter essa abrangência de abranger o mundo inteiro, tá? Coisa boa. Então, eu vou aproveitar... Suas palavras finais, por favor. Isso. Gente, mais do que se conhecer, se acolha, se aceite. Esse é o primeiro passo, né? Inclusive as suas vulnerabilidades. Esse é o primeiro passo para buscar transformação. Eu gosto muito de trazer transformação, né? Não cura, né? A gente sabe que a cura acontece, né? No pano de fundo. Mas a transformação, gente, o novo olhar para a vida, a possibilidade de ver a vida, de fazer escolhas diferentes, de viver com leveza, inclusive de fazer um processo terapêutico com leveza. Ele passa primeiro por se reconhecer, se aceitar e se acolher. Então, esse olhar com carinho para ti, para tua forma de lidar com o mundo, para o teu corpo, ele é imprescindível. E se tu tem, né, dificuldade e quiser fazer esse trabalho junto, eu tô aqui para te acolher também, né, assim como o Lagon aí, para dar todo esse subsídio meu e de todos os outros profissionais incríveis que a gente tem aqui no nosso portfólio. Tá certo, muito obrigada, Pamela. Obrigada por esse carinho, por esses horários aqui no sábado de manhã, né? E eu espero que o pessoal e que vocês tenham gostado. Mais uma excelente profissional que está aqui dentro do nosso ecossistema, que é esse o nosso objetivo, né? É levar essa saúde plena, esse desenvolvimento a toda a humanidade, né? E também cuidar, né? Nós nos preocupamos aqui de quem cuida de vocês. Então, nós gostamos de estar aqui sempre amparando esses profissionais maravilhosos para que eles possam cada vez mais transformar pessoas, nós todos, né? Que eu também me considero uma transformadora da vida de pessoas, né? Sem dúvida, isso eu posso atestar. E fico muito mais feliz de poder juntar toda essa gama de pessoas, porque a gente consegue ter uma abrangência muito maior, inclusive essa abrangência no online, onde a gente pode abranger aí o mundo inteiro, tá? E eu volto novamente a convidar vocês a estarem conosco no dia 6, 7 e 8, no aniversário do Lagon,
Nós vamos estar aqui no presencial comemorando com diversas palestras, eventos. É só vocês acompanharem lá no nosso Instagram. E na medida do possível, tudo que for possível, nós também vamos estar transmitindo, tá? Via Instagram. Não posso garantir via YouTube, porque às vezes é difícil, né? Porque são vivências, são isso. Como é que a gente vai ficar andando com a câmera para lá e para cá, né? Mas nas palestras e o que for possível, a gente abre uma live ali para vocês que quiserem acompanhar um pouco, que não puderem estar aqui. Mas o gostoso vai ser estar aqui. Então, além das vivências que nós vamos ter aqui com os nossos profissionais maravilhosos, além dos atendimentos a R$ 127, nós temos palestras maravilhosas no dia 6 e no dia 7 para o seu negócio. Então, você não perde, nós estamos te esperando aqui. Nos acompanhe, nos siga lá na rede social e não se esquece de dar o like lá no YouTube e se inscrever no canal. E compartilhar com todo mundo que precisa escutar tudo isso que vocês escutaram hoje, tá bom? Gente, reforçando o convite da Mônica, eu já participei, não só como profissional, mas como cliente aqui, né, do pessoal, dos profissionais daqui, tá? Sempre que posso, tô aqui nessa época do mês. Agora vai ser mais especial ainda, porque é um aniversário, tá? Gente, tá incrível, tá? Eu tô vendo como que eu consigo, inclusive, organizar os meus atendimentos para estar aqui nas palestras e nas outras vivências e poder também utilizar desse benefício dos profissionais, tá? Quero convidar vocês também para não perder as atualizações, então, o Instagram do Lagon, né? @Lagon Saúde Plena. No YouTube vai estar links ali, né? E faltou uma coisa, teu Instagram. Sim, vou falar também sobre isso, né? Então, siga a gente lá no Lagon Saúde Plena, no Instagram, @PanCardosoTerapias, é o meu Instagram também, onde tu vai ter um pouquinho mais de acesso ao que é o meu trabalho, entender como é que é a minha abordagem. Então, @PanCardosoTerapias. E também o canal do Lagon no YouTube, né? Onde a gente está falando agora aqui também, Lagon Saúde Plena. Então, canais não faltam. Não faltam, é claro. Para vocês conhecerem. É só vocês acompanharem. Gente, não se transforma, gente, só quem não quer. É isso aí mesmo. Pamela, muito obrigada. Pessoal que está nos assistindo até agora, muito obrigada também. Um grande abraço para vocês, um excelente e maravilhoso final de semana. E segunda-feira nós estamos de volta aqui com mais uma edição do Pod Lagon. E não percam também, Dr. Niraldo Paulino, referência em fitoterapia clínica a nível mundial. Se eu fosse vocês, eu não perdi o nosso Pod Lagon de segunda-feira aqui no nosso Pod Lagon. Bora lá, não perder. Não vai. Um grande beijo, tchau para vocês e um excelente final de semana.